Olá, muito obrigado a você que está acessando mais uma vez e assistindo mais uma edição do nosso Jornal OCN desta sexta-feira, hoje, dia 15 de maio de 2020. Um início de final de semana, né? Mais um início de final de semana para você que está nos acompanhando pelos nossos perfis do Facebook. Também temos a nossa página, o Cubo Notícias. Tem também o nosso site e o nosso canal do YouTube, onde você poderá acompanhar esta e também as outras edições, as outras notícias do nosso canal de informações pela internet. Nosso simples, pequeno e modesto canal de notícias para você, mas que tem muitos acessos e, graças a Deus, muitas pessoas nos acompanhando. Para você, o nosso grande abraço. Eu gostaria de começar o nosso Jornal OCN, fui lembrado aqui por um internauta que nos escreveu, nos mandou mensagem, né, comentou aqui pela página, aliás, do Cubo Notícias no Facebook, alertando que nós esquecemos, mas não foi esquecimento não, tá? Porque nós falamos de todas as categorias de trabalho que estão atuando durante esta pandemia. Nós demos o nosso abraço a todos os trabalhadores dessa frente de trabalho durante essa crise pandêmica mundial, mas é uma categoria muito importante que nós tínhamos realmente que ter destacado, né? E fomos lembrados aqui sobre os policiais. Então nós estávamos falando na quarta-feira, na edição passada do Jornal ACN, sobre as homenagens da terça-feira, dia 12, que foi o Dia Internacional da Enfermagem. Mandamos um abraço e também pedimos a valorização destes trabalhadores da enfermagem e de tantas outras categorias que estão trabalhando, e citamos algumas categorias, falamos, né, de agentes funerários, atendentes de supermercado, atendentes de agropecuária, quem mais? Dentistas, médicos, enfim, dos próprios enfermeiros. E não falamos dos policiais, mas fica aqui também as nossas homenagens aos policiais e a tantos outros profissionais da linha de frente que são tão pouco valorizados, né, nesse momento. Policiais militares, por exemplo, no Brasil, muitos tendo que ser afastados de seus trabalhos devido ao seu trabalho que é ostensível, é um trabalho de rua, né? Acabam contraindo essa doença aí desgraçada, né? Que é o coronavírus, acabam tendo que ser afastados, alguns inclusive já perderam a vida em decorrência disso. Olha, gente, é complicado. Fica a nossa homenagem a todos que estão tendo que atuar nessa pandemia, que estão tendo que trabalhar nesse período de crise pandêmica. Hoje, inclusive, nós vamos falar mais sobre os enfermeiros, né? Nós vamos falar no nosso noticiário local de um recurso macabro aqui em Porangaba. Enfim, que vem na contramão de todas as homenagens, de todos os pedidos de valorização, e o pior, a triste notícia, a triste informação foi publicada justamente no dia 12, o Dia Internacional da Enfermagem. Foi um golpe, uma facada nas costas dos enfermeiros aqui de Porangaba. Para você que é de outros municípios, para você que é de todo o Brasil e está nos acompanhando, confira com a gente, também no nosso noticiário local, o que está acontecendo aqui em Porangaba. Que vergonha! É bom que todo o Brasil tome conhecimento disso, porque pessoas de todo o Brasil nos assistem. Hoje nós temos notícias nacionais, tem uma inclusive que eu quero destacar na íntegra aqui, que é sobre a agenda do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, tá? Então você que se inscreveu, você que teve o cadastro aprovado,
está aguardando aí o recebimento da segunda parcela para ter uma suavizada na sua vida, fique atento, assista, pois nós vamos passar para você na íntegra o calendário do recebimento. Temos algumas das principais notícias, um resumo das principais notícias de hoje. Tem os números do coronavírus na nossa região que não param de subir. Eu estava editando o conteúdo do nosso jornal OCN de hoje e na hora que eu finalizei já apareceram 2 novos casos. Gente, está uma loucura isso. Temos notícias da região, tem apreensão de drogas aqui pertinho da gente, aqui pertinho de Porangaba, no município de Quadra, no quilômetro 157 da Castelo Branco, e tem o decreto macabro aqui de Porangaba. Aliás, o decreto não, o recurso macabro aqui de Porangaba, que eu vou falar porque já no nosso noticiário local. Gente, começando o nosso noticiário, o resumo das notícias nacionais, as principais de hoje. Agora o presidente Bolsonaro voltou atrás. Ele admite que falou PF, não falou Polícia Federal, ele falou PF na reunião. Mas ainda nega que tenha falado Polícia Federal. Falei PF. O que seria o PF se não fosse Polícia Federal? A única sigla pela qual se enquadra PF, se não Polícia Federal, é prato feito. Ele estava falando de prato feito? Certamente que sim. Claro que não. É claro que não. Mas tem gente que cisma em defender e criticar a gente quando a gente ainda fala dos absurdos desse presidente, né? Bom, o presidente Bolsonaro admitiu hoje de manhã que falou a palavra PF na reunião ministerial do dia 22 de abril. Ele ressaltou, no entanto, que se posicionou para interferir em assuntos de segurança física da sua família e não em temas de inteligência e investigações dentro da corporação. Na semana passada, Bolsonaro havia dito que não mencionou o termo Polícia Federal durante a reunião. Mas agora ele admite que falou PF. E disse que é para PF fazer a segurança da família. Mentira! Você mentiu! Mentiroso! Mentira! Polícia Federal do Rio de Janeiro, inclusive, que foi a citada na reunião, não faz a segurança pessoal do presidente, tampouco de sua família. A segurança do presidente e de sua família fica a cargo, e é a cargo do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que tem à frente dele o Heleno. É o Heleno, o general Heleno, Augusto Heleno, que é o responsável pelo GSI, que é responsável pela segurança do presidente. É o Gabinete de Segurança Institucional, o nome já diz. Portanto, se ele citou a Polícia Federal, em troca de comando na PF, o presidente Bolsonaro sabia muito bem que não era para a segurança de sua família, porque ele sabe que não é atributo da Polícia Federal fazer a segurança da família dele, nem dele. É do GSI que faz, é o GSI que faz a segurança. Ok, gente? Portanto, muitas pessoas falando, é a bomba, esse vídeo será a bomba que vai explodir o mandato do senhor Jair Bolsonaro. Besteira. Vai dar em pizza. Pizza, mais uma. Eu falei, na época que eu trabalhava em rádio aqui em Porangaba, eu falei que o mensalão do PT ia dar em pizza. Deu em pizza. Quando eu gravava o jornal ACN em áudio e colocava lá no nosso site do Cubo Notícias sobre aquele problema lá do Temer com a compra do Eduardo Cunha através de recursos gravados, inclusive com áudio gravado do Joesley Batista falando, nós vamos manter isso, viu? Que é manter o Eduardo Cunha de bico fechado para não fazer delação premiada. Falei que ia dar em pizza, deu em pizza e tô falando agora. Anote aí, vai dar em pizza esse negócio aí do Bolsonaro, dessa reunião. Essa interferência, esse crime constitucional infringe completamente
o artigo 37 da Constituição, mas vai acabar em pizza. Sabe por quê? Porque a Procuradoria-Geral da República virou Procuradoria-Geral do Bolsonaro. Tem que mudar de PGR para PGB. Procuradoria-Geral do Bolsonaro. E o procurador, o Augusto Aras, está com um grande interesse, um tremendo interesse, e a meta de vida do Augusto Aras neste momento, ganhar a vaga do STF que seria dada para o Moro, que estava sendo negociada inclusive pela Carla Zambelli, provado ontem em conversas que foi nitidamente enviada pelo Sérgio Moro à TV Rede Globo. Ele enviava as conversas do Lula e enviou as conversas, né, o vazamento aí da Carla Zambelli com ele. O Augusto Aras, procurador-geral do Bolsonaro e não da República, mudou, se manifestou de forma contrária à divulgação integral do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, citada pelo ex-ministro Sérgio Moro, como prova de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Aras alegou possíveis usos eleitorais em 2022 dos conteúdos que aparecem no vídeo. É mesmo? É! Foda-se! Foi entregue pelo governo e visto por representantes da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República e da Defesa de Moro. A questão é, o que o Aras tem a ver com as eleições de 2022? Ele é Procurador-Geral da União, ou seja, do Brasil. Ele tem que pregar e trabalhar pela legalidade dos processos da União, do Brasil, de interesse nacional. E não tem que se preocupar com eleições e com partidos. E ele está fazendo isso. Está já blindando Jair Bolsonaro das eleições de 2022. Ou seja, caberia a Augusto Aras abrir investigação sobre esse vídeo, pedir a abertura de processo depois de assistir esse vídeo, mas com esse posicionamento dele a gente já sabe, não vai abrir, vai engavetar. A PGR é PGB, Procuradoria-Geral do Bolsonaro e não da República. Acabou, gente. Acabou a esperança de impeachment. Acabou. Acabou. Augusto Aras quer ser beneficiado, já foi comprado, ele faz parte do aparelhamento que Jair Bolsonaro fez da máquina pública para beneficiá-lo e para blindá-lo de investigações. Acabou. Não se fala mais de impeachment. Isso daí é pizza. Pizza! Olha só o que Augusto Aras disse. A divulgação integral do conteúdo o converteria de instrumento técnico e legal de busca da reconstrução histórica dos fatos em arsenal de uso político pré-eleitoral. Ou seja, ele disse o seguinte: a divulgação do conteúdo vai mostrar que teve merda. Desculpe pelo palavreado, mas teve. Aliás, as conversas da reunião ministerial teve palavrões bem piores do que esse, né? Mas que quando essa merda for jogada no ventilador, a oposição vai fazer uso político dele. Mas o que o Augusto Aras tem a ver com a oposição política? Ele tem a ver com o andamento do processo legal. Ele não tem que se preocupar com política. Mas enfim, e disse o seguinte: busca da reconstrução histórica de fatos em arsenal de uso político pré-eleitoral de 2022, instabilidade pública e de proliferação de querelas e de pretextos de investigações genéricas sobre pessoas, falas, opiniões e modos de expressão totalmente diversas do objeto das investigações, de modo a configurar um fishing inspection. Foi o que disse o procurador. O fishing inspection é um termo usado no modo jurídico para definir investigações criminais especulativas, segundo o que consta aqui, sem
sem objetivo determinado, ou como diz a tradução do termo, expedição de pesca, o ato de pescar provas em um material para fundamentar acusações posteriores. Pescar provas, mas aonde tem provas para se pescar, né? Enfim, não vai dar nada, gente. Essa reunião ministerial, mesmo tendo todas as barbaridades que tem, não vai dar nada, tá bom? Pessoal, mais uma notícia de hoje. Até essa semana, dos mais de 78 mil infectados pelo novo coronavírus na China, desde o início da crise, quase metade deles já haviam sido considerados curados e receberam alta do hospital. No entanto, um novo fenômeno está acontecendo no país e vem preocupado os médicos de todo o mundo. Agora há casos de pessoas que se recuperaram do vírus e em algumas semanas elas voltaram a testar positivo. Isso pode ser um sinal de que o Covid-19 será mais difícil de se erradicar do que o esperado. Segundo a imprensa estatal chinesa, o primeiro homem a ser contaminado pelo vírus na cidade de Suzhou havia recebido alta hospitalar e 2 semanas depois voltou a apresentar os sintomas e dar positivo nos testes. O mesmo ocorreu com sua filha e os dois voltaram a ser internados. Casos semelhantes ocorreram em diversas outras cidades e províncias da China, mesmo sem que os pacientes tivessem voltado à vida normal, no caso trabalhos e estudos, e sem ter contato com outros infectados. Na província do Cantão, no sudeste do país, 14% dos casos curados deram positivo novamente após alguns dias. Isso segundo a revista chinesa Caixin. Gente, continua a prostituição política lá em Brasília. Depois de acumular derrotas em projetos considerados bandeiras do governo, quase 15 mil mortos. Quase 15 mil vidas perdidas. Ao invés do governo federal traçar metas de combate ao coronavírus, sabe qual é a preocupação do governo neste momento? Depois de acumular derrotas em projetos considerados bandeiras do governo, o Palácio do Planalto está cobrando agora o apoio do Centrão para avançar em temas definidos pelo presidente Bolsonaro. Combate à epidemia? Salvar vidas? Não. Regras mais brandas para o porte de armas no país. Aumento do limite de pontos na carteira de habilitação nacional. Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá! Porra, eu não sou otário! Este é o objetivo. Esta é a meta desse governo incompetente, formado por burros, idiotas, que não estão nem aí para a vida do brasileiro. Consideram cada um de nós, como números. Um número que pode estar vivo ou um número que pode estar morto. Dane-se para esses vagabundos de Brasília. A lista de propostas que o governo quer dar prioridade foi aprovada pelo ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, numa reunião com líderes do Centrão na segunda-feira. Sob a pressão de aliados, o governo começou a distribuir cargos aos partidos do bloco informal, chamado de Centrão, que encabeçou sucessivos reveses a Bolsonaro no ano passado em troca de votos no Congresso, ressuscitando a velha política do toma lá, dá cá e põe no povo brasileiro. Toma lá, dá cá para os políticos, mas o brasileiro não toma. Não, toma, mas não recebe nada de volta. O toma lá, dá cá é para os políticos. Aqui a gente só toma lá, né? Aqui embaixo, em
Pleno pico de pandemia, a gente só toma lá. Da cá não vem nada. Cansa. Cansa. Revolta. Nós somos números. O governo não está nem aí pra gente. Governo nenhum esteve. Esse piorou. Eu tenho bronca desses cafajestes! Oh, Deus, Satanás! Desgraça, rapaz! Bom, pessoal, o auxílio emergencial do governo, que na realidade é uma esmola, diante de tanto dinheiro que os brasileiros deram nos últimos anos, durante toda a história, né, ao governo, fomos roubados, sempre fomos. Então agora dizem que não sobra dinheiro para auxiliar a população mais carente. Mas teria dinheiro se não tivesse, ou se não tivessem, tanta corrupção histórica no Brasil. Pois é, o auxílio emergencial, a segunda parcela vai sair. Para você que está nos assistindo, está aguardando o pagamento da segunda parcela, preste atenção, nós vamos passar para você o calendário dessa liberação que demorou. O governo publicou o calendário do segundo pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 na edição de hoje do Diário Oficial da União. O presidente Bolsonaro sancionou com vetos a lei que amplia as pessoas aptas a receberem a quantia durante o período na pandemia do coronavírus. Ele não veta, por exemplo, os absurdos que são pagos a políticos, ao judiciário. Isso daí não veta, né? Os políticos continuam recebendo todos os seus benefícios, o seu salário, o judiciário também, tem caso de juiz, de procurador, recebendo auxílio moradia sem precisar do auxílio moradia. Isso daí não veta. Nenhum presidente vetou. A mamata sempre esteve aí. E esse presidente que disse que ia acabar com a mamata, está fomentando a mamata. Está aumentando ainda mais a mamata. Militares conseguiram receber 79 mil militares da ativa. Militar recebe bem. Conseguiram receber esse auxílio. Segundo a portaria assinada pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, os beneficiários que receberam a primeira parcela até 30 de abril receberão a segunda parcela em poupança social digital de acordo com o mês de nascimento. Nas datas de depósito, os recursos estarão disponíveis apenas para o pagamento de contas, de boletos e para a realização de compras por meio de cartão de débito virtual. Vamos lá, gente, vamos aí para a agenda da segunda parcela. 20 de maio, receberão os nascidos em janeiro e fevereiro. 21 de maio, nascidos em março e abril. 22 de maio, nascidos em maio e junho. 23 de maio, nascidos em julho e agosto. 25 de maio, nascidos em setembro e outubro. E 26 de maio, nascidos em novembro e dezembro. Segundo a portaria, para fins de organização de fluxo de pessoas em agências bancárias e evitar aglomerações, os recursos estarão disponíveis para saques e transferências bancárias conforme o seguinte calendário. 30 de maio, nascidos em janeiro. 1º de junho, nascidos em fevereiro. 2 de junho, nascidos em março. 3 de junho, nascidos em abril. 4 de junho, nascidos em maio. 5 de junho, nascidos em junho. 6 de junho, nascidos em julho. 8 de junho, nascidos em agosto. 9 de junho, nascidos em setembro. 10 de junho, nascidos em outubro. 12 de junho, dia 11 vai ser domingo, então dia 12 de junho, nascidos em novembro.
e 13 de junho, nascidos em dezembro. Para quem recebe o Bolsa Família, o calendário é diferente. Os saques em espécie começam segunda-feira, dia 18. Ocorrerão conforme o número de identificação social, ou seja, o número do benefício. Quem tem o número do benefício 1, né, com o final 1, vai receber dia 18 de maio. NIS com o final 2, 19 de maio. Final 3, 20 de maio. Final 4, 21 de maio. Final 5, 22 de maio. Final 6, 25 de maio. NIS com final 7, 26 de maio. Com final 8, 27 de maio. NIS com final 9, 28 de maio. E NIS com final 0, 29 de maio. Inicialmente, a previsão do governo era pagar a segunda parte do benefício a partir de 27 de abril. Mais de 50 milhões de brasileiros já receberam a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600, segundo o governo. Lembrando que desses 50 milhões, 79 mil eram militares da ativa, trabalhando, recebendo salário. Maravilha, né? Maneiro! Gente, vamos agora com os números do coronavírus. Começando com os números divulgados nesta manhã de sexta-feira. Secretarias estaduais de saúde registraram 14.061 mortes provocadas pela Covid-19. Total de 14.061 mortes. São também 204.848 casos confirmados da doença em todo o país até agora, na casa dos 65 mil curados. Tá? 65 mil curados. Bom, gente, comparando com ontem nós tínhamos um número aí de 13.993 mortes. Hoje já são, de manhã, pelo balancete das secretarias estaduais, 14.061 mortes. Casos confirmados, ontem nós tínhamos aí um total de 202.918 casos. Hoje são 204.848 casos, 1.900 casos a mais. Gente, a coisa está complicada. E hoje, na nossa região, nós tivemos mais confirmações de casos aqui na região de Porangaba, os municípios próximos, região de Itapetininga, que são os nossos municípios mais próximos. Nós tivemos novas confirmações de casos. Nos municípios mais próximos aqui de Porangaba, Tatuí é o epicentro da doença. Gente, Tatuí está numa situação complicada. Complicadíssima. 56 casos confirmados de coronavírus em Tatuí. Agora há pouco, mais 2 casos foram confirmados. Além desses 56, dentro destes 56 casos confirmados, nós tivemos 3 mortes. Em Itapetininga, 48 casos confirmados, com 2 mortes. Avaré, 34 casos, com 3 mortes. Piraju, 30 casos, com 2 mortes. Itapeva, 17 casos. Ribeirão Branco, 15. Pilar do Sul, 13. Angatuba, 14 casos, com 2 mortes. Arandu, 12 casos, com 3 mortes. Capão Bonito, 12 casos, com 4 mortes. São Miguel Arcanjo, 11 casos. Fartura, 7 casos com 1 morte. Cerquilho, 5 casos com 1 morte. Laranjal Paulista, 9 casos com 2 mortes. Tietê, 5 casos. Alambari, 4 casos. Cesário Lange também 4 casos, mas infelizmente com 1 morte. Conchas também, mesmo número. Paranapanema, 4 casos. Tapiraí, 4. Guareí, 4. Municípios com 3 casos estão Itararé, Taquarituba e Torre de Pedra. Municípios com 2 casos: Campina do Monte Alegre, Cerqueira César, Guapiara e Porangaba, que teve o segundo caso. Nós já esperávamos, né? O segundo caso confirmado trata-se de uma pessoa da mesma família
do primeiro caso que já estava em internação. Né? Os dois estão internados, inclusive. Desejos de rápido estabelecimento à saúde desses dois casos aqui de Porangaba. E municípios que tiveram um caso confirmado estão Águas de Santa Bárbara, Buri, Itaberá, Itaporanga, Nova Campina, Ribeirão Grande, Sarapuí, Sarutaia, Taguaí, Taquarivaí, Timburi e Bom Sucesso do Itararé. Entrou nessa semana na lista aqui esse município de Bom Sucesso de Itararé também. E na mídia regional, pessoal, nos sites de notícia da nossa região e de todo o estado, já há um novo estudo, a notícia de um novo estudo, em que mostra que a propagação do novo coronavírus no interior está muito mais rápida do que na capital paulista. E, gente, infelizmente, em muitas cidades do interior, infelizmente na nossa cidade de Porangaba, o pessoal não está deixando para sair só quando é essencial, não. Não. Sempre a nossa cidade de Porangaba cheia de carros, cheia de pessoas, às vezes até com aglomeração, as pessoas conversando, batendo papo na porta dos supermercados, na porta das lojas. Será que vai ter que chegar na família dessas pessoas para perceberem o grau de gravidade de tudo isso? Esperamos que não. A gente vai continuar batendo aqui forte, tentando levar e encaixar na cabeça das pessoas a gravidade de tudo isso. É o que a gente pode fazer nesse momento. Mas tem os negacionistas. E aí é complicado. Gente, aqui ainda na nossa região, uma notícia policial. Dezenas de tijolos de maconha apreendidos na Castelo Branco, aqui no quilômetro 147, aliás 157, mais pertinho ainda da gente. 2 homens foram presos. Um de menor, de 17 anos, foi apreendido no início da madrugada de quinta-feira por tráfico de drogas. O trio estava num carro estacionado próximo ao quilômetro 157 da rodovia Castelo Branco. Em Quadra, pela fotografia, parece que o carro estava estacionado ali no posto Quadra, né? A foto foi tirada no pátio ali do posto. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a equipe estava em patrulhamento pela rodovia quando encontrou o veículo estacionado no acostamento. Ah, sim, estava no acostamento. Aí fez a abordagem e dentro do carro encontraram 61 tijolos de maconha com aproximadamente 57 quilos da droga. Em 4 tabletes, eu enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. 57 quilos. Pois é. Os 2 elementos, os 2 homens e o de menor, foram levados para a delegacia de Tatuí. Né? Lá os homens responderão por tráfico de drogas e o adolescente por associação ao tráfico. Todos permanecem à disposição da justiça. Vai pra casa do gramunhão, pra casa do capeta, do satanás, o diabo que o carrega. Pois bem, gente, e agora nós vamos finalizar o nosso Jornal ACN com a notícia local, a notícia de Porangaba. E eu creio que é uma das notícias mais revoltantes que eu já dei na minha vida. Mais asquerosas que eu já dei na minha vida. É impossível aceitar que exista tanta insensibilidade, tanta falta de empatia, num momento tão crítico, tão severo fisicamente, psicologicamente, a esses profissionais que são os enfermeiros. E o pior de tudo, que revolta ainda mais, a cara de pau de colocar essa pífia imagem
Homenagem aos enfermeiros. Parabéns. Enquanto isso, nos bastidores, empurrando o ferro no lombo dos enfermeiros. É revoltante. É revoltante. Porangaba vai receber mais de 1.110.000 em dinheiro com a finalidade única e exclusiva de se colocar, de se gastar no combate à pandemia, ou seja, recursos tem. Recursos tem. O governo federal destinou mais de 1.110.000, como nós já mostramos aqui, para o combate à pandemia. Dinheiro este que poderia ser utilizado, inclusive, para isso. Isso o quê? O pagamento da insalubridade máxima dos enfermeiros. Gente, para quem não sabe, recentemente, o Sindicato dos Servidores Públicos de Tatuí e municípios da região ingressou na Justiça com um pedido para que os enfermeiros que abrangem Tatuí e região recebessem esse adicional de insalubridade. Não para o resto da vida, não. Durante o período de pandemia do coronavírus. Por quê? Porque milhares de enfermeiros em todo o Brasil se contaminaram com essa maldita doença. Centenas morreram. Milhares foram afastados dos seus trabalhos. Médicos, enfermeiros tiveram essa doença, perderam a vida, mas nós estamos focalizando no assunto que são os enfermeiros. Pois é, o sindicato foi lá e conseguiu isso. Conseguiu esse adicional de insalubridade máxima, que iria pagar um adicional aí de 40% do valor do salário aos enfermeiros. O que aconteceu? A Prefeitura de Porangaba, ao invés de reconhecer, eu digo a Prefeitura, não a Secretaria de Saúde. Não foi a Secretária de Saúde que fez isso, não. Que fique bem claro. Foi o prefeito, o ordenador das despesas do município. Ele recorreu, ao invés de reconhecer o trabalho dos profissionais, ele recorreu da decisão. E por incrível que pareça, me impressionou também o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, TRT de Campinas, o TRT 15, aceitou o recurso. Aceitou. Eu não sei quem é mais responsável. O prefeito de Porangaba, Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Luiz Uderaldo, atuou para dar um desagradável presente aos enfermeiros do município em pleno Dia Internacional da Enfermagem, celebrado no dia 12 de maio. O chefe do executivo entrou com o recurso e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, TRT 15 de Campinas, aceitou. Conseguiu suspender a decisão judicial que determinava o pagamento de grau máximo de insalubridade aos servidores da saúde durante o período da pandemia do Covid-19. Portanto, o pagamento não ocorrerá nesse momento. O anúncio foi dado justamente no Dia dos Enfermeiros, no Dia Internacional da Enfermagem, dia 12 de maio. Tem direito a receber o adicional de insalubridade em grau máximo o empregado que exerce atividade em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas. Tem o anexo 14 da norma regular 15, a NR15, portaria 3.214/78. É que, nesse caso, o trabalhador se expõe a risco de contaminação por agentes biológicos. E qual é o agente biológico da vez? O vírus SARS-CoV-2, que é o causador da pandemia
do Covid-19, o novo coronavírus. Essa nova decisão não significa que perdemos a ação, apenas que teremos que aguardar o fim do processo para que a Justiça determine se os servidores de saúde de Porangaba terão direito ao recebimento dos valores. Seguimos lutando em defesa dos servidores da nossa região, diz a nota do Sindicato dos Servidores Públicos de Tatuí e região, que já está recorrendo da decisão agora no Tribunal de Justiça. E também teve que recorrer lá em Tatuí, porque lá em Tatuí também não conseguiram. Ou seja, é questão do bom senso, da solidariedade com o profissional de saúde. E não vem com esse papo que não tem dinheiro. Tem secretário que não está lá fazendo absolutamente nada. Secretário de esporte está trabalhando, está tendo práticas esportivas na nossa cidade? Secretário de educação está trabalhando, está distribuindo merenda, porque aulas não estão tendo. Está distribuindo a merenda? Chefe de gabinete, secretário de gabinete, precisa dos dois secretários? De chefe e de secretário de gabinete? Não podia cortar aí, já que vão alegar que é falta de dinheiro? Podia cortar aí também, né? Secretário de governo e secretário de administração, precisa dos dois? Agora, no salário dos secretários ninguém mexe. Não. Para esse tem dinheiro. Mas para o adicional dos enfermeiros de insalubridade máxima nesse período, para quê, né? Aliás, não deve ser tão grave assim. A prefeitura somente deixou de fazer atendimento presencial, né? Não é grave. O problema não é grave. Para que pagar a insalubridade aos enfermeiros? Mas vamos fechar o passo para o atendimento municipal. Não queremos contrair a doença. Nós, prefeito, secretários, nós aqui do gabinete, não! Fecha tudo, não atende ninguém. Seus covardes! Bom, e depois, qualquer coisa, quem não consegue pagar o imposto em dia, porque nós também não prorrogamos a primeira parcela do IPTU, nós cobramos juros. Dane-se o contribuinte que chegou aqui, deu com a cara na porta e não conseguiu pagar o imposto. Dane-se, nós vamos cobrar juros dele. E cobram. Estão cobrando. Mas eles estão lá em seus gabinetes, escondidinhos, protegidos. Se fizer calor, fecha a porta. Se fizer calor, liga o ar-condicionado. Se fizer frio, fecha a porta. Fica lá, bonitinho. Sem risco nenhum. Enquanto os enfermeiros, ó, e ganhando 5 mil por mês. E o prefeito ganhando 14 mil por mês. Você não vê o prefeito falando, olha... Primeiro, você não vê o prefeito trabalhando desde o período da pandemia. Ele aparece assim, vai lá no Paço Municipal, fala para alguém lá tirar uma foto dele em cima da rua, que terminou de fazer, e volta para casa. Ou se tranca no gabinete, enquanto os enfermeiros estão lá, ó, em turnos de 12 ou 24 horas. Mas você não vê ele falar assim, olha, período de crise financeira, vou destinar 20% do meu subsídio para finalidades de combate ao coronavírus. Olha, eu vou fazer o seguinte, as secretarias que estão atuando muito pouco, os secretários que pouco estão trabalhando, eu vou exonerar momentaneamente, depois quando tudo voltar ao normal, eu chamo eles de volta, eu chamo os secretários de volta, mas por enquanto, nesse período de crise, eu vou exonerar alguns secretários que não estão precisando trabalhar tanto, vou exonerar agora, e a gente pega esse dinheiro e usa para o dinheiro para o combate ao coronavírus, para a valorização dos profissionais. Não faz isso. Não.
Então, agora os enfermeiros precisarão sair de suas casas, sabendo que podem contrair a doença, porque ela está em franca expansão em todo o interior. Vão sair e ir para os seus trabalhos com receio de se contaminarem, com receio de voltarem. Alguns, inclusive, não estão nem indo para perto de seus familiares, com medo de passar a doença. Com todo esse receio, com toda essa pressão psicológica, com todo o trabalho árduo que tem que fazer, sabendo que não tem direito à insalubridade máxima. Por quê? Porque o nosso ilustríssimo prefeito, por falta de empatia com a categoria, por falta de sensibilidade com a categoria, decidiu recorrer para cortar esse benefício. Vale lembrar que os enfermeiros continuam recebendo. Não cortou, não vou falar que cortou de vez a insalubridade. Eles continuam recebendo a insalubridade em grau médio, mas deveriam receber em grau máximo, porque já tem até projeto de lei federal para autorizar isso. Mas está aqui, ó. Tem o anexo 14 da NR 15, portaria 3.214/78, dizendo o seguinte: trabalhador que se expõe à contaminação por agentes biológicos e também que tem contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas devem e têm o direito a receber o adicional de insalubridade em grau máximo. Mas recorreu por falta de empatia. E daí coloca essa fotinho aqui no site da prefeitura para dizer que se importa, que valoriza o profissional de enfermagem. Que cara de pau! Inclusive na terça-feira, na quarta-feira a gente nem estava sabendo disso. E nós falamos, tomara que as autoridades brasileiras, ao invés de dar apenas os parabéns, parece que era uma premonição, ao invés de dar parabéns, que as autoridades brasileiras comecem a pensar num jeito de valorizar esses profissionais, esses heróis, né? Mas não. E, enfim, gente, essa foi uma medida, esse recurso foi feito pelo prefeito, tá? Não é um recurso da secretária de saúde ou da secretaria de saúde. Não foi a secretaria de saúde que foi contra isso, não. Aliás, a secretaria de saúde de Porangaba está atuando muito bem, adquirindo EPIs, os equipamentos de proteção individual, se comunicando com a população. Tem uma competentíssima secretária de saúde agora em Porangaba. A saúde de Porangaba poderia ser 100% elogiada se não fosse a medida do prefeito, o que o prefeito fez com isso, com essa falta de valorização dos profissionais. Vai sobrecarregar, inclusive psicologicamente, a secretária de saúde, que vai ter que lidar com enfermeiros um tanto quanto tristes, preocupados, porque já estão preocupados com o dia de amanhã. A gente queria tanto elogiar 100% a saúde de Porangaba, né? Tudo que está sendo feito na saúde de Porangaba, mas parece que o prefeito não gosta de ser elogiado. Ele acaba enfiando o pé na lama. Aos profissionais de enfermagem da nossa cidade, força. Força, e vamos rezar aí para que o Sindicato dos Servidores Públicos de Tatuí e municípios da região consigam na justiça, no Tribunal de Justiça, a decisão
para obrigar o executivo, a prefeitura de Porangaba, que já não dá aumento salarial aos seus servidores públicos, mas dá aumento para secretário. Ah, quando chegar na época do índice de aumento que vai ser dado, do índice de reajuste que vai ser dado para os secretários, eu quero ver qual vai ser o índice. É 12, 15, 20, 30, 50. O último foi mais de 50, pulou de 2.500, que até 2017, até o final de 2017, era 2.500 o salário dos secretários. Pulou para 5.000. Então vamos ver, vai vir 50%, 40% para os secretários no próximo índice de reajuste. E para os servidores públicos? Aí dá lá um reajuste da inflação e fala, não, nós reajustamos o salário. Apenas fez a adequação da inflação, do período inflacionário. Ah, deram. Agora que eu lembrei. 0,99%. Não chegou a 1%. Esse foi o aumento. Teve o aumento real, do qual o prefeito se orgulha, bate no peito e fala, eu dei o aumento real aos servidores de Porangaba. 0,99%. Um tapa na cara dos servidores públicos. Isso é um tapa na cara dos servidores públicos de Porangaba. Um forte abraço a você, fique com a santa paz de Deus, um bom final de semana na medida do possível e até a próxima.